cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Eu ouço Cadeias estão sendo quebradas nesse exato momento.
E vamos orar a Deus para que Deus possa estar nos abençoando, nos iluminando, e para que Deus possa estar abençoando essa comunidade, os nossos bispos. Pedimos a Ti, Senhor, que cubra, Senhor, os Teus anjos de sabedoria, de saúde, de força, de entendimento, Senhor. Que Tu possa, Senhor, ser com eles em todos os caminhos, ó Deus. Que eles possam quebrar todas as barreiras, Senhor. Que o mal não prevaleça contra esta igreja, Senhor. Contra os Teus servos, contra os Teus bispos, ó Deus. Contra os Teus eleitos, contra aqueles anjos, ó Deus, que Tu escolheu para dirigir esta comunidade, Pai querido. E que daqui desta igreja, Senhor, desta congregação, Senhor, nós possamos alcançar o mundo, ó Deus. Que as pessoas ao redor, Senhor, na rua, nessa comunidade, próximo a nós, nas adjacências, Senhor, possa ser alcançado pelo poder da Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, que toma nas Tuas mãos, Senhor, o Teu servo, pastor Guilherme Fonte, ó Deus, que nos trará a Tua palavra que vem diretamente do Teu trono, da Tua glória. Palavra essa, Senhor, para quebrar barreiras, para transformar vidas, Senhor, para que aquelas pessoas que aqui estão presentes, ó Deus, sejam elas que professem a fé em Ti, Senhor Jesus Cristo, como aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus, que possam ser alcançadas pelo Teu Espírito. Pai amado e bendito, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, pelos 22 anos de existência desta comunidade, Deus, que Tu possa multiplicar 70 vezes mais, Senhor, esse número de vidas, Senhor, e que aqui, desta igreja, possa nascer homens e mulheres vocacionados, dedicados para anunciar o Teu reino, para atravessar fronteiras, para levar o conhecimento da Tua palavra ao redor de todo o globo terrestre. Essa é a oração que nós fazemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para entrarmos num momento de louvor, adoração e exaltação ao nome do nosso Senhor. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. Hoje o tema do culto é transformados, porque nós fomos transformados por Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Então quem é transformado, Dinamis, diga amém. Aleluias. Com palmas. Vamos celebrar ao Senhor. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente. Sou filha de Sião, pois Ele já mudou tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Celebre, 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 celebre. Te amo, sem perder as palmas, isso aí. Te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Agora sim, vamos declarar: eu me rendo. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, Tu és caminho, caminho distante do mundo. só Tu és caminho.
teu coração bateu meu, eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bateu meu. Vamos declarar: te amo, Senhor, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Declare! Te amo, eu te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Declare mais uma vez: vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Teu coração bater o meu, teu coração bater o meu. Guilherme Fontes, por favor, Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Meu amigo, meu irmão em Cristo. Glória a Deus. Pastor Zé Carlos, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela recepção. Agradeço a Deus pela vida do Bispo Marlos, da Bispa Érica. Estou feliz demais da gente poder ter esse tempo aqui junto. Tenho certeza que a palavra que o Senhor me deu é uma palavra para abençoar o teu coração, para trazer uma mudança, para trazer uma transformação. Aliás, eu creio numa transformação constante, né? Só Deus é, nós estamos, né? Ele é imutável, mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor, em cima de Provérbios 3, eu pedi ao Senhor para que liberasse algo do céu para a nossa vida. E o Senhor me deixou registrado o versículo 5 de Provérbios 3, e diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoies, não confies no teu próprio entendimento. Esse foi o versículo que falou para fechar aquilo que Deus gostaria que eu trouxesse, que a gente compartilhasse, que a gente pensasse, que a gente analisasse e que a gente pudesse internalizar isso no nosso coração a respeito de Provérbios 3. Glória a Deus. Eu acredito que o versículo 5 de Provérbios 3 é o centro desse capítulo, é o centro de Provérbios, como eu também acredito que esse seja o motivo do livro de Provérbios ser tão importante. Eu vou repetir esse versículo para você. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu preciso começar falando o óbvio para você. Como eu já disse, Provérbios ele não é um livro de promessas, e o que acaba tornando um pouco mais difícil pregar sobre ele. Só que além de ser um livro de sabedoria, Provérbios também é um livro poético, o que torna ainda mais fácil você confundir o propósito de Provérbios com uma receita de bolo. Algumas pessoas que podem chegar lá, vou abrir a Bíblia, vou falar assim: o que o provérbio de hoje diz? Eu vou trazer isso para a minha vida como se fosse uma receita, como se fosse uma resposta pronta. E não é. Provérbios é um guia para a vida, mas se você vai ler como quem espera encontrar a resposta pronta para uma prova de consulta, você vai acabar se frustrando. Você vai acabar se decepcionando, porque a proposta do livro é justamente o oposto. O autor está mais preocupado em ensinar o que torna uma pessoa sábia do que em deixar respostas prontas para perguntas que possam surgir. Por isso que eu coloquei esse tema assim, né? Sabedoria, né? Ter, você deve. E aí eu obviamente entrego toda a minha cultura, né? Toda a minha idade, tudo aquilo que eu gosto. Mas eu coloquei a figura do mestre Yoda ali para mostrar que
A sabedoria, ela está atrelada a pessoas mais experimentadas, a pessoas mais velhas, a pessoas mais idosas. E eu vou chegar lá. Porque, na verdade, a gente, quando está começando a jornada da nossa vida, a gente não quer esse tipo de imagem atrelado a gente. A gente não quer ser um jovem idoso. A gente não quer ser o sábio que fica, às vezes, muito chateado com tudo, porque já sabe como é que as coisas vão ser no final. A gente gosta de se enganar no início da vida, porque a gente quer viver a expectativa de que, de repente, até uma burrice nossa pode dar certo lá na frente. E desculpa usar a palavra burrice, mas é muito natural desse período, dessa fase da vida. Então a gente não quer se associar a um velho, careca, orelhudo, verde e que move as coisas com o poder da mente. Mas a realidade é que Salomão diz lá em Eclesiastes que quanto mais aumenta o conhecimento, também aumenta a tristeza, porque você sabe que tem coisas que não tem como fugir. A gente não quer que as coisas se encaixem exatamente no lugar. Na verdade, a gente quer que elas aconteçam quando a gente acha que deve acontecer. E é por isso que tem um monte de gente se frustrando por aí, porque acha que no exato momento em que eu abrir a Bíblia, eu vou ter a exata resposta que eu preciso de Deus para a minha vida. E não é assim. É claro que a palavra de Deus tem resposta, é claro que a palavra de Deus é resposta, mas a palavra de Deus não é só resposta, e esse não é o ponto principal da Bíblia. E eu vou chegar lá. Então, antes de tudo, Provérbios nos convida a depositar toda a nossa confiança em Deus. E eu acho muito interessante um livro que se propõe a falar de sabedoria e de conhecimento, apelar logo para o coração. E é a primeira coisa, antes de tudo, confia no Senhor de todo o teu coração. Isso já mostra que esses conselhos não são para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar o nosso interior. Então, se a gente poderia falar de uma jornada de transformação, o que Provérbios nos ensina é como transformar uma pessoa da tolice à sabedoria. Como guiar uma vida sem esperança, guiada e pautada pelos próprios pensamentos, sentimentos, para onde o nariz está apontando, e transformar essa pessoa numa pessoa sábia, numa pessoa que vai dar com os caminhos da vida. Essa é a proposta de Provérbios. Nós precisamos de sabedoria, mas nós não precisamos de sabedoria para não errar. Nós precisamos de sabedoria não para nós sermos perfeitos. Nós precisamos de sabedoria para nós apontarmos para o caminho da vida. E nós precisamos de sabedoria para não desviar quando as coisas começarem a ficar difíceis. Porque se eu abro a Bíblia simplesmente esperando obter respostas, eu posso me frustrar e me decepcionar quando não encontrá-las. Porque a Bíblia não é a revista da Avon que eu abro para quando eu preciso fazer um pedido. É justamente o oposto. E é justamente por isso que nós precisamos submeter a nossa mente à palavra de Deus. É aquilo que Paulo vai dizer para nós em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então Provérbios nos ensina que o caminho da sabedoria não é saber todas as coisas, não é ter todas as respostas, mas é submeter cada pensamento, cada centímetro, cada espaço da minha mente, das minhas emoções, à soberania de Deus, ao conhecimento de Deus, e a entender que não importa quais as respostas eu tenha, elas são insuficientes para me levar até o final dos caminhos da vida. Eu preciso da sabedoria de Deus, eu preciso da direção de Deus, eu preciso da revelação de Deus, eu preciso do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso eu preciso submeter todo o pensamento cativo, não aquilo que o guru está dizendo, não aquilo que o coach está dizendo, não aquilo que a escola austríaca de economia pode dizer para mim, mas aquilo que a palavra de Deus diz a meu e a seu respeito. Amém? Esse é o primeiro passo para nós nos transformarmos, nós sairmos, ou sermos transformados de uma pessoa tola para uma pessoa sábia. A grande doideira da sabedoria é que justo quem não a tem, não sabe que precisa. Isso aqui é o mais louco.
E quem já possui a sabedoria percebe o quanto ainda lhe falta. E é justamente por isso que a sabedoria não é sedutora. É justamente por isso que as pessoas não a buscam. É justamente por isso que ela precisa gritar nas ruas. Você já viu como é que está fácil entrar numa... Fácil entre aspas, tá? Mas o curso para aprender a ficar rico em 3 passos simples está mais concorrido do que para você entrar numa faculdade de direito hoje, por exemplo. Não, estou brincando, estou fazendo algo exagerado. Mas é só para você dizer, para você saber que a sabedoria ela não é e nunca será atrativa, porque as pessoas elas querem ser as heroínas da história. Elas querem ser o personagem principal, o protagonista. Elas não querem ser o velho sábio que dão dicas e orientações para quando o protagonista está perdido na história. Então a sabedoria ela não é sedutora. Ninguém acorda com uma vontade maravilhosa de ler um livro. Ninguém acorda dizendo assim, ó, acho que agora eu vou, sei lá, vou sair para comprar um livro e vou detonar. E não é assim que funciona. A sabedoria, ela precisa ser buscada, ela precisa ser adquirida. Salomão diz, com tudo que possuis, adquire, compra a sabedoria. Ela não é encontrada em qualquer lugar. E quando a sabedoria diz para nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, ela quer dizer que a nossa experiência e conhecimento de mundo ainda é muito limitado para sabermos o que fazer da vida. Tem muita gente que porque assistiu um vídeo no YouTube, sabe absolutamente tudo sobre teologia. A gente vive uma geração que acha que sabe mais do que a geração que veio antes dela. Porque uma pessoa ouviu fulano de tal falar sobre alguma coisa, agora ela acha que ela sabe mais que o pastor dela, mais que o líder dela, mais que o bispo dela, ela acha que ela sabe tudo. Que nesses 6.000 anos de história do homem na terra, Deus escondeu tudo de todo mundo, mas revelou agora só para ela. A sabedoria, ela não é atrativa, ela não é chamativa, ela não é sedutora. E o livro de Provérbios não está nos ensinando uma receita de bolo. O livro de Provérbios não é um curso ensinando a ficar rico, vendendo o curso de como ficar rico. É um caminho de paciência mostrando o que nos espera se nós não nos desviarmos da verdade. E para isso, a gente não pode contar só com o que a gente sabe. Não podemos achar que tudo o que vivemos é suficiente para compreender a vida e que se eu souber um pouco mais, eu vou vencer um pouco mais. E aí é por isso que as pessoas ficam empurrando, saiba disso, saiba daquilo, compre isso, compre aquilo outro, aprenda sobre isso, aprenda sobre aquilo outro. Sabedoria não é sobre conhecimento, sabedoria é sobre discernimento. Não é porque eu posso saber sobre tudo que eu devo saber sobre tudo. Não é porque eu posso fazer tal coisa que eu devo fazer tal coisa. Não é porque tem tanta informação disponível para mim que eu devo consumir desenfreadamente todo tipo de informação. Então, não se trata de quem sabe mais, não se trata de quem sabe mais. E aí é muito bom para a gente que está começando agora. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, Salomão diz para nós: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Não é que Salomão agora está descrente de que eu não precise ser ligeiro, que eu não precise ser sábio, ou que eu não precise ser prudente ou inteligente. Ele está dizendo que só as coisas dessa vida não bastam e não me garantem. Muita gente inteligente morre sem ter conquistado ou sem ter alcançado o seu máximo potencial. Muita gente cheia de dons e talentos, cheia de dinheiro, não consegue realizar os seus sonhos e não consegue viver bem, porque não depende apenas daquilo que ela possui. Não depende só do conhecimento que ela adquiriu. É necessário também discernir o tempo e o modo. Não é porque... Ou você acha que a maioria dos acidentes de trânsito são ocasionados por quem? Por quem sabe ou quem não sabe dirigir? Por quem sabe dirigir. Porque quem não sabe ou que não se acha tão bom acaba sendo prudente. Mas aquele que superestima a sua capacidade, a sua habilidade, ele vai se colocar numa situação de risco, vai prejudicar ele e vai prejudicar a pessoa com quem ele vai se envolver nesse acidente.
Então a questão não é a minha capacidade, não é o quanto eu sei, porque nem sempre os ligeiros vão garantir o prêmio, nem sempre os valentes a vitória. Eu nunca fui o número 1 da minha sala. E aí tem os memes que a gente vê por aí, né? Quando você que era, sei lá, o 15º da sala começa a circular, e não é nenhum demérito, começa a circular de Uber e começa a ver o primeiro da sala circulando também, eu falo, ué, alguma coisa aí aconteceu no meio do caminho. Porque a realidade é isso, nem todo mundo que foi bom lá atrás vai continuar bom aqui na frente. Salomão diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. O início de Sansão foi maravilhoso, o final dele foi trágico. Então a questão é que, ainda que nós sejamos obedientes em tudo, ainda que nós possamos ser os melhores em tudo que nós fizermos e contarmos com os conselhos das pessoas mais sábias e mais experimentadas que nós, nada impede que as coisas deem errado por um tempo. E eu não estou aqui para jogar o clima lá para baixo. O que eu quero dizer é que a garantia de Provérbios é que vai dar certo, mas nem sempre na primeira tentativa. E é por isso que muita gente desiste. Porque Provérbios não está tentando mostrar para nós o que dá certo. Provérbios está mostrando para nós o que é certo. E no mundo que a gente vive, caído, corrompido e de valores invertidos, nem sempre o que é certo dá certo num primeiro momento. E a gente sofre justamente por fazer aquilo que é certo. Paulo diz para nós que aqueles que querem viver justa e piedosamente, eles vão acontecer o que com eles? Eles padecerão perseguições. Pedro vai dizer que se você sofre como alguém que está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, dá glória a esse nome. Agora, ninguém sofra por ser malfeitor, maldizente, etc., essas coisas. Então, o que é certo, vai ser certo sempre, é só a gente não desistir. Paulo diz para nós em Gálatas que a seu tempo nós ceifaremos, isso se nós não desfalecermos ou desanimarmos. Então a gente não pode desistir de fazer aquilo que é certo. Então, se o meu relacionamento com Deus se baseia em ter coisas para pedir, Ele sempre vai permitir que algo na minha vida esteja faltando para que eu não deixe de procurá-lo. Se eu preciso o tempo todo abrir a Bíblia para pedir algo que me falta, então Deus sempre vai permitir que algo me falte, porque eu quero só me relacionar com Ele por aquilo que Ele pode me dar. Lucas 15, versículos 8 a 10, conta uma história interessante para nós. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-lo. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E esse texto ele mexe comigo porque eu acho um negócio interessante. Aquela mulher perdeu a dracma, perdeu a moeda dentro da onde? De casa. Ela perde a moeda dentro de casa. E é fácil achar uma moeda dentro de casa? Depende. Porque se fosse fácil, ela não tinha perdido. Se ela perdeu dentro de casa, ela pode achar, mas a casa deve estar em algum estado meio complicado para ela ter perdido ali dentro. E a realidade é que, se você perceber, a mulher estava no escuro. E a casa estava uma bagunça. Porque ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, e para encontrar essa moeda, ela teve que acender a lâmpada, ela teve que varrer a casa e ela teve que procurar diligentemente até encontrar. Então aquela mulher estava sentada no escuro e com a casa por fazer. Muito provavelmente estava no WhatsApp ou no Instagram, vendo a vida dos outros, ao invés de cuidar da própria. E aí, por que eu cito esse texto? Porque a nossa prioridade é achar a moeda. A prioridade de Deus é que a gente arrume a bagunça. A gente quer o tempo todo achar a moeda que a gente perdeu. A gente quer o tempo todo que Deus mostre pra gente onde está a moeda. E Deus não vai mostrar pra gente onde está a moeda. Deus vai falar: pega a vassourinha bonita, acende a luzinha. Ah, bacana, vai cair a mão? Não vai. Agora começa a arrumar a casa. E depois que a casa estiver arrumada, procura, porque aí você vai achar. Mas a gente não quer arrumar bagunça. A gente quer achar que vai abrir a Bíblia, apontar o dedo aqui em Provérbios e vai falar: meu Deus, haverá bom futuro, não será frustrada a nossa esperança. E aí já vai começar a ficar a coisa. E não é assim. E não é assim que funciona. Não é místico dessa forma. Não é mágico desse jeito. Aliás, é algo que pode e deve alegrar o nosso coração.
Mas a palavra de Deus para nós não é para apontar aonde está a moeda, é apontar onde está o erro. E o erro está onde? Em deixar a casa uma bagunça. E a gente precisa reconhecer que sabedoria é aprender, ou é reconhecer, melhor dizendo, que o aprendizado dura a vida inteira. Aquilo que eu falei aqui, a gente nunca se forma. O apóstolo Pedro diz, um versículo que a gente ama na nossa denominação, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. Só pode crescer, só pode crescer aquele que precisa. Se a gente diz que chegou na estatura, não tem mais para onde crescer. E essa não é a realidade. A gente sempre pode crescer, a gente sempre pode progredir. Antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento. Então o aprendizado dura a vida inteira. Provérbios quebra o nosso orgulho, a nossa soberba, nos mostrando que nós precisamos um dos outros para prosseguir. Então a gente precisa confiar em Deus. E aqui a palavra estribo é justamente daquele lugarzinho onde a pessoa que vai montar no cavalo bota o pé para poder subir e colocar lá. Então o que Salomão está dizendo para nós é: não se apoie nisso. Você não vai conseguir subir e domar o cavalo da vida com o teu estribo. Você acha que você vai conseguir? Porque na sua cabeça de criança que cresceu jogando o jogo da vida, é mole. Você vai fazer a sua faculdade, você vai ganhar 17 mil sendo tiktoker, e aí o que vai acontecer é que você... tá tudo certo. Se você tiver um filho, você vai ganhar R$1.000 de cada participante do jogo, e assim, não funciona. Vou dizer para você que não funciona desse jeito. Comprar uma casa no Rio de Janeiro é um negócio, a vida toda é complicado. Achar uma pessoa para você ficar do seu lado, para você ficar de chamego, para você ter uma aliança para a vida inteira, é um negócio difícil. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não colocar a mão, mas a gente acha que está tudo resolvido na nossa vida, que a gente tem controle sobre todas as coisas, e não tem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Adianta nada ganhar $100.000 por mês e vai gastar tudo e não vai ter a casa, não vai ter paz, não vai ter absolutamente nada. Então o nosso estribo não serve para nada. O pastor Zé Carlos, você me deu meia hora, já está no final, né? Vou concluir aqui. Estou no finalzinho, falta uma página só. Estou falando muito rápido, os irmãos estão entendendo, amém? Bênção, está curtindo, tá tranquilo, está sendo muito soco, não, né? Está tranquilão, né? Amém. Se você quiser dar uma respirada assim, é para mim também, em primeiro lugar. Então Provérbios quebra o nosso orgulho, nos mostra que a gente precisa um dos outros, a gente precisa se submeter a uma liderança, a gente precisa se submeter a amigos, a gente precisa se submeter a conselhos de homens e mulheres de Deus, a pai e a mãe. A gente precisa disso. A gente precisa confiar na palavra de pessoas mais velhas que querem o nosso bem e não o nosso mal. E a gente não pode achar que a gente sabe tudo, que a gente vai desafiar essas pessoas, não. Provérbios mostra que a nossa vida não é sobre nós. Nós devemos honrar aquele que nos criou. O nosso melhor não é para nós, o nosso melhor é para Deus. Eu vou usar então, ainda no capítulo 3 de Provérbios, agora o versículo 9 e 10, a palavra que a diaconisa Daniela aqui usou no momento do ofertório, dos nossos dízimos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse versículo me impõe uma pergunta crucial, e eu vou fazer ela para você também. Porque quando a palavra diz honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias da nossa renda, e certamente os nossos celeiros serão fartos, e a gente vai estar cheio de alegria, a pergunta que fica é: eu não honro porque eu não tenho, ou eu não tenho porque eu não honro? Já parou para pensar nisso? Porque Deus diz, honra com o que você tem, então certamente você tem. Se isso não se multiplica, é por quê? É porque eu não estou honrando. Então essa pergunta é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Eu não honro porque eu não tenho, ou eu não tenho porque eu não honro? O meu melhor não é para mim, o meu melhor é para o Senhor. Ele me deu tudo. E eu não estou falando de uma política de retribuição, de fazer por mim o que Ele fez por Ele, mas entender o que aconteceu
na minha vida? O que foi inaugurado? O que de tão extraordinário aconteceu? O que aconteceu é que eu saí da morte para a vida. Eu não tenho mais que ficar fazendo continha. Aquele que vive não vive mais para si mesmo, mas por aquele que o salvou. Então, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então, nada mais importante e precioso do que honrar a Ele com a minha própria vida. Os bens, as primícias, tudo isso faz parte, tudo isso é consequência. Então, Provérbios nos impõe a aceitar que a disciplina faz parte do crescimento e que sem as repreensões da vida, nós não passaríamos de crianças mimadas. Sem esse livro tão importante na Bíblia, a gente achar que as coisas acontecem aleatoriamente ou ao acaso, como se Deus jogasse dados do universo, e não é isso que Deus faz. Às vezes a gente quer o tempo todo, Senhor, me dá resposta, e aí a partir do momento que eu não preciso de resposta, eu paro de consultar o Senhor. É por isso que muitas vezes, e eu repito isso, Deus permite que perguntas se levantem na nossa vida, porque esse é o único jeito que a gente mexe o nosso corpo para ir diante dele e pedir, Senhor, me ajuda a resolver. Só que na verdade a gente quer a resposta pronta. É por isso que muita gente cai em esquema de pirâmide. É por isso que muita gente faz um monte de besteira e fica no estado pior do que estava antes, porque ela não consegue entender que o mais importante é estudar e aprender. Ela quer que alguém diga para ela qual é a resposta. E sinceramente, a essa altura do campeonato, vivendo no Brasil, você acha que alguém está interessado em fazer alguma coisa boa para você? Então, vamos estudar, vamos aprender, vamos ser sábios. Vamos ser sábios. Salmo 119, 71 diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Davi então declara, na metade aqui, né, porque o Salmo 119 tem 170 versículos, ele vai dizer, no meio dessa trajetória, dessa declaração de amor pela palavra de Deus, ele vai dizer: Senhor, foi bom, até que foi importante eu ter passado por aquela situação, porque eu aprendi a valorizar a tua palavra, eu aprendi a reconhecer que a tua palavra é verdade, que ela é luz para o meu caminho, que ela é lâmpada para os meus pés, que ela é escudo, que ela é proteção, que ela dá sabedoria aos simples, que ela me garante herança. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então foi bom, Senhor, eu ter passado por aquela situação, porque agora eu estou ligado. A verdade é que a gente quer tudo pronto, e por isso muita gente cai nos golpes da vida. Só que sabedoria é muito mais do que obter as respostas. Sabedoria é compreender que a vida também é feita de dificuldades e sofrimentos. Faz parte. Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E eu posso perguntar a você aqui, Jesus era desobediente? Jesus tinha pecado? Mas ainda assim o caminho da obediência de Cristo foi através do sofrimento. E a gente acha que a gente está ileso dessas coisas? Ele aparece no instante em que você acorda cada... coloquei aqui já o final, terminando. Se não fosse essa obediência perfeita de Cristo, se não fosse a sua graça redentora, nós não teríamos acesso à verdadeira sabedoria. Provérbios se resumiria a moralismo, se resumiria a tomar lá da cá. Você faz, você recebe, você não faz, você não tem. Mas Provérbios se torna muito mais do que isso quando a gente entende que Jesus é a verdadeira sabedoria. Ele estava com Deus no princípio de tudo, criando todas as coisas, estabelecendo os fundamentos da terra. E sem essa vida de perfeita obediência de Jesus ao Pai, nós não teríamos acesso a essa obediência, nós não teríamos acesso a essa graça redentora, nós estaríamos ainda presos em moralismos e formalidades ou numa vida de compensações. Mas graças a Deus nós vivemos numa profunda confiança em Deus, que sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele poderia simplesmente nos dar aquilo que nós pedimos. Quando Jesus diz para nós em Mateus 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Ele vai dizer que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Mas algo interessante ele fala mais, porque qual é o pai que o filho lhe pedindo pão vai dar pedra, ou lhe pedindo peixe vai dar cobra? Em Lucas ele diz, lhe pedindo algo bom não lhe dará o Espírito Santo.
Ele diz: ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará boas coisas, ou não vos dará o Espírito Santo àqueles que porventura lhe pedirem. A questão é que dar coisas boas até quem é mau sabe dar. De vez em quando, até quem não gosta de você sabe te dar um bom presente. A questão é que se fosse só para dar aquilo que a gente precisa, não precisaria de Jesus. Até os ímpios e maus sabem fazer isso. Mas Jesus nos dá algo para além daquilo que a gente pede. Ele poderia simplesmente chegar e falar assim: meu filho, o problema da sua vida é isso aqui. Para resolver esse problema é fácil, só faz isso aqui. Mas a gente não encontra assim na palavra de Deus. Porque o propósito do Senhor para nós é relacionamento. E se para isso Ele precisa gerar fome para que a gente vá até a mesa comer do banquete, Ele vai gerar. A fome é só uma desculpa para que pai e filho se sentem à mesa e desfrutem da comunhão. Então, se o único jeito do filho ir para a mesa é sentindo fome, então o pai vai permitir que o filho passe um pouquinho para que ele se sente à mesa. Se o único jeito para você se interessar em buscar ao Senhor é ter dificuldade na sua vida, se prepare para ter um montão, porque Deus não abre mão, Ele não joga para perder. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e Ele já está satisfeito. Então para Ele é fácil dos dois jeitos. Ele está preocupado com isso. Mas pegando uma palavra de Provérbios, Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não está pedindo o ouvido, Ele não está pedindo a atenção, Ele está pedindo o coração. É aquilo que Deus pede para nós, é aquilo que Deus espera de nós. E tudo aquilo que Deus espera de nós, Ele mesmo já se antecipou e deu condições através de Jesus. Então, eu queria terminar esse momento dizendo que é justamente essa obediência perfeita de Cristo, é justamente essa graça redentora que faz com que a gente se relacione com a Bíblia, e em especial o livro de Provérbios, não por aquilo que a gente pode obter, como se isso aqui fosse apenas uma injeção de ânimo, ou de vez em quando respostas a uma prova que a gente precisa de cola. Mas muito mais do que isso, é a revelação de um pai que quer ensinar o seu filho a se tornar um homem honrado, e não ter a sua vida ceifada no meio do caminho. Se você me permite, eu quero terminar só com um textinho pequeno de um autor que para mim é meu favorito, que eu amo, que é o C.S. Lewis. E ele, no Cristianismo Puro e Simples, para mim, livro que todo crente devia ler pelo menos uma vez a cada 10 anos na vida. Ele diz o seguinte: o problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não o procuram. Ele aparece no instante em que você acorda cada manhã. Todos os desejos e esperanças para o dia correm para você como animais selvagens. E a primeira tarefa de cada manhã consiste simplesmente em empurrá-los todos para trás, em dar ouvidos a outra voz, tomando aquele outro ponto de vista, deixando aquela outra vida mais ampla, mais forte, mais calma, entrar como uma brisa. E assim por diante todos os dias, mantendo distância de todas as inquietações e de todos os aborrecimentos naturais, protegendo-se do vento. No começo somos capazes de fazê-lo somente por alguns momentos, mas então o novo tipo de vida estará se propagando por todo o nosso ser, porque então estamos deixando Cristo trabalhar em nós no lugar certo. Trata-se da diferença entre a tinta que está simplesmente deitada sobre a superfície e uma mancha que penetra naquela superfície. Quando Cristo disse sede perfeitos, quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que temos de entrar no tratamento completo. Pode ser duro para um ovo se transformar num pássaro. Seria até uma visão divertida e muito mais difícil tentar voar enquanto se ainda é um ovo. Hoje nós somos como ovos, mas você não pode se concentrar ou se contentar em ser um ovo comum, ainda que decente. Ou sua casca se rompe, ou você apodrecerá. A questão é que é isso, a gente não está aqui para se relacionar como meninos, mas sim como filhos maduros, que amam e que servem a esse Deus. E que hoje o Senhor possa ter operado essa transformação, um pouquinho mais da tolice para a sabedoria, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quero ouvir você declarar: esse
Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Declare! Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Ele nos alcançou e nos transformou. Agora sim, ó. Agora você vai declarar: quem é o seu rei? Para que ele te chamou? Por que ele te chamou? Amém? Tá preparado? Você está preparado? Então declare: ah, Jesus é rei. Ah, me conquistou. Ah, me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei. ah, Me conquistou. ah, Me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei. Ah, me conquistou. Ah, me libertou pra viver uma nova história. Declare, diga Jesus é rei. Me conquistou. me libertou